Vamos agora à área de 3 partes do círculo que são cobradas pelo Enem. Uma dessas partes é chamada de coroa circular. Certinho? Coroa circular. Ô professor Edinaldo, o que é uma coroa circular? É uma parte do círculo. E como é essa parte? Pois bem, para você ficar com uma parte do círculo chamada de coroa circular, você tem que ter uma circunferência de raio R maiúsculo e uma outra circunferência concêntrica com esta. Concêntrica é que tem o mesmo centro de raio R minúsculo. A coroa circular é a parte do círculo de raio R maiúsculo que fica interior à circunferência de raio R maiúsculo, interior à circunferência maior e exterior à circunferência de raio R minúsculo. Aí veja que coisa elementar, né? A área da coroa circular é a área do círculo maior, π, quadrado de errão, menos a área do círculo menor, π, quadrado de errinho. Colocando π em evidência, π vezes quadrado de errão menos quadrado de errinho. É assim que se calcula a área de uma coroa circular. Você pega o número irracional π e multiplica pela diferença positiva dos quadrados dos raios. Se essa diferença, o resultado dessa subtração tem que ser positivo, então é o quadrado do raio maior menos o quadrado do raio menor. Existe uma outra parte do círculo que é chamada de setor circular, que eu já vi alguns professores, né, chamando de fatia. Pelo amor de Deus, né? O nome é setor circular. O setor circular é uma parte do círculo que fica compreendida entre 2 raios distintos e o arco, que tem como extremidades as extremidades do raio. Então, essa parte aqui do círculo é um setor circular. Sensacional. Que lembra uma fatia de uma pizza, lembra, mas o nome não é fatia. E como é que a gente calcula a área desse setor? Bom, de 2 maneiras. A primeira maneira é se você souber esse ângulo central. Aí vai haver uma proporcionalidade entre o ângulo e a área. Certo? Certo. Como é essa proporcionalidade? É o seguinte, se esse ângulo fosse de 360 graus, a área seria todo o círculo, π quadrado de R. Mas como esse ângulo não é de 360 graus, é θ em graus, a área é a área do setor circular. Como há proporcionalidade, se dobrar esse ângulo, fica com 2 setores, a área duplica. Se triplicar esse ângulo, 3 setores, a área triplica. Então, varia a quociente constante. 360 graus sobre θ é igual a πr ao quadrado sobre a área do setor circular. Certo? Sensacional. Então, a área do setor circular multiplicado por 360 graus, 360 graus vezes a área do setor circular é igual a θ vezes π quadrado de R. π quadrado de R, θ. Então, a área do setor circular é π quadrado de R vezes θ sobre 360 graus. Então, quando você precisar da área de um setor circular, é só você pegar a área do círculo todo, π quadrado de R,
multiplicar pelo ângulo central em graus e dividir por 360 graus. Ô professor, esse ângulo aqui tem que estar em graus. Ô professor, e se ele der esse ângulo em radianos? Aí você transforma o ângulo para grau e usa a fórmula. Ou então você deixa o ângulo em radianos e adapta a fórmula. Como? Assim. Ângulo, área. Aí se está em radianos, para ser uma volta completa, 2π radianos. E sendo uma volta completa, o ângulo medindo 2π radianos, a área é a área do círculo todo, π² de r. Mas como o ângulo não é uma volta completa, é só θ, agora em radianos, a área é a área do setor circular. Aí fica 2π sobre θ é igual a π² de r sobre a área do setor circular. Cancela π com π. 2 vezes a área do setor circular é quadrado de r vezes θ. Então a área do setor circular é quadrado de r vezes θ sobre 2. Agora aqui o θ tem que estar em radianos. Uma maneira mais prática de chegar aqui bem rapidinho. É assim aqui. Se esse θ tiver em radianos, aqui não pode ser 360 graus. É o equivalente, 2π. Aí se você tira o 360 graus e bota 2π, cancela π com π, fica quadrado de rθ sobre 2. Quadrado de rθ sobre 2. Sensacional. Então quem sabe uma, sabe a outra. Se você sabe essa, sabe aquela. Porque ela fica desse jeito se o θ estiver em graus. Se o θ ficar em radianos, no lugar de 360 graus é 2π. Corta π com π, quadrado de rθ sobre 2. Agora, às vezes, ao invés de dar esse ângulo, ele dá o comprimento do arco. O comprimento do arco, L. A medida do segmento que você obtém se retificar esse arco. De novo, é por regra de 3. Como é que fica? Vou apagar aqui. Como é que fica? Simples, né? A proporcionalidade entre o comprimento e a área. Se o comprimento fosse 2πr, o comprimento desse arco for 2πr, é o círculo todo. Então a área é π² de r. Mas como o comprimento é L, a área é A. Área do setor circular. Como há proporcionalidade, 2πr sobre L é igual a π² de r, πr quadrado de r, sobre a área do setor circular. Cancela πr com πr. 2 vezes a área do setor circular é igual a L vezes R. A área do setor circular é L vezes R sobre 2. Ô professor, em grau ou em radiano? Tanto faz. Até porque eu não estou usando o ângulo, eu estou usando o comprimento, que é linear. É centímetro. Né? E para você nunca esquecer essa expressão, que a área de um setor é o comprimento do arco vezes o raio sobre 2, essa figura, esse setor, se eu colocar ele assim, nessa posição, lembra o quê? Um triângulo. E se fosse um triângulo, seria um triângulo de base L
e a altura seria o raio. Como a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, a área desse setor, raciocinando como se fosse um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Maravilhoso!